servo de Deus. E quando o evangelista Fábio me acionou lá no WhatsApp, para mim estar aqui hoje, fui por joelho, igreja. A gente é servo e temos que ouvir a voz de Deus. Igreja, temos que ouvir a voz de Deus. Em todo o tempo a gente tem que ouvir a voz de Deus. E eu orando a Deus para que Deus me desse uma palavra. Eu sou um pregador que tem pregador, tem pessoa que lê o texto ali na Bíblia Sagrada e depois ora lá para que Deus venha trazer algo em cima do texto. Eu, igreja, isso que Deus tem me dado e a vontade dele, eu oro a Ele primeiro. Eu só abro a Bíblia enquanto Ele falar comigo. E assim que o Fábio me deu essa incumbência nessa noite para estar aqui hoje, eu orei a Deus. Deu um período bom para quem está orando, quando foi uma madrugada. Então essa palavra, igreja, é de Deus para você. Nós, como servos de Deus, temos que ouvir a voz dele, conforme ele quer. E é a igreja dele que estamos nessa terra. E na madrugada ele me despertou nesse texto. Eu não estou aqui, apontando e não falando, mas eu estou aqui direcionado por Deus para falar ao teu coração. Esses últimos dias Deus tem me despertado sobre isso. E aí Ele me deu esse texto. E assim que eu despertei, eu li o texto e falei: Senhor, e agora? É um texto muito conhecido. É um texto muito, todo mundo sabe, conhece. Mas nós vamos abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Nós vamos falar de um texto que hoje nós vamos abordar ele de duas formas. Nós vamos trazer ele de uma forma que ele é atual, mas é para a igreja de Cristo nessa terra. Nós somos igreja, e como igreja a gente tem que ouvir a voz de Deus. Mateus capítulo 22, e versículo de número, eu vou ler o 15, o 16, assim é onde Deus nos levar. Vamos ler o do 16 em diante. Todo mundo aí achou? Mateus capítulo 22, versículo 16 em diante. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se dar, porque não olha a aparência dos homens. Dize-nos, pois o que parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Verso de número 19: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apareceram um dinheiro. E ele disse: de quem é esta afígio e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Diz para mim: de César. Então ele diz: dai, pois César o que é de e a Deus o que é de
ele é objetivo. Ali os religiosos, querendo indagar Jesus sobre as coisas, e o bom que ele falou que Jesus era correto, justo, que não tinha, ali sombra de dúvida dele, ele não oscilava nos seus ensinos, ele ensinava a verdade, e o mais interessante é que ele falou assim: olha, e você ensina o caminho de Deus, segundo a verdade. Eles olhavam para Jesus. Mas, igreja, esse texto, ele nos dá um choque de realidade. Quando nós lemos ele como igreja. E aí eu falei: Senhor, como eu vou pregar nesse texto para a igreja que te conhece, para a igreja santa, para a igreja que está aqui preparando para ir para o céu. Aí Deus falou comigo que é para mim dizer à igreja que quando eu leio esse texto, do verso 18 em diante, eu entendo que mesmo Jesus, naquela época, falando para aquele povo, para aqueles religiosos que estavam testando ele, essa palavra ela serve para mim hoje. Essa palavra ela serve para a igreja hoje. Porque quando nós lemos esse texto, o Senhor falou comigo de essa forma: nós hoje temos duas cidadanias. Temos quantas? Duas. Eu, Pedro César, antes de conhecer Jesus, eu tinha uma identidade, tenho uma identidade, vim do interior. Antes de conhecer Jesus, eu não entendia. Para mim, essa leitura aqui era simplesmente mais uns versículos da Bíblia. Mas só que agora, como nós somos igreja de Cristo, nós entendemos que aqui, Jesus, já entrando no texto, quando eles indagam se Jesus é lícito dar a César o que é de César, ele estava querendo dizer para Jesus: esse povo aqui está nos pedindo algo, é para oferecer, é para continuar exercendo isso. Jesus, igreja, ele não veio aqui para desfazer lei. Alguém está entendendo? Mas ele veio para cumprir